Eu estou assistindo aqui uma pregação do moço que ele disse que tá acontecendo essas coisas tudo aí que tá tendo enchente, né? Seca, morrendo muita gente. E ele disse que é a profecia de Deus que está se cumprindo. Só que ele não foi buscar para saber o que é profecia e nem foi buscar para saber o que é Deus. Profecia, o que é profecia? Profecia vem de professor. O professor é aquele que foi buscar o conteúdo, o princípio de algo para declarar para o seu irmão. Aí está o eloquente. Eloquente vem de eloquência, onde está o orador, aquele que a oração dele é concreta, por ele ter buscado o conteúdo. A fala dele, a oração, é concreta. Este homem se dá o nome de orador, oráculo de Deus, que diz a literatura. O que é Deus? O Deus onde está, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, do versículo 13, diz que Deus ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está na formação de algo. Então o oráculo é aquele que fala das coisas de Deus, é o homem principal, aquele que vai buscar o princípio de tudo. Quando ele vai buscar o princípio, ele encontra Deus. Então aí está o oráculo de Deus que diz a literatura. Este homem ele é principal, se dá o nome de eloquente. O eloquente vem de eloquência, é aquele que fala bem. Eloquência vem de arte de bem falar, é aquele homem que fala bem por ter buscado o conteúdo, a fonética, a morfologia daquilo, sintaxe, a escrita correta, diz a literatura. Este homem é o homem que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 15, diz que o homem é espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí está o profeta de Deus, que diz a literatura, ele é principal, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você não dá de condenar o homem desse por ele ser principal, ele foi buscar o princípio daquilo. Então ele falou de profeta. O profeta não é aquele que fala daquilo que vai acontecer. O profeta ele fala daquilo que aconteceu e daquilo que está acontecendo. Quando você fala daquilo que vai acontecer, você está enganando o seu irmão. Não aconteceu. Nós falamos daquilo que aconteceu, e daquilo que está acontecendo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, do versículo 15, diz assim: aquilo que é torto não se pode consertar e o que falta não se pode calcular. O que é aquilo que falta? Aquilo que não aconteceu. Não, Jesus vai voltar, que vai acontecer isso com o irmão de bom, que o irmão vai ser abençoado. Você está contando mentira para o seu irmão. Nós falamos daquilo, a Bíblia diz que aquilo que não aconteceu não dá de calcular, nós calculamos aquilo que aconteceu. Então o cara não foi buscar direitinho as coisas para declarar para o seu irmão. Ele disse que a profecia está se cumprindo de Deus. A profecia de Deus, onde está o conteúdo de algo. Eu fui buscar aqui o conteúdo de algo, aqui está a profecia de Deus, aqui está o profeta de Deus, aqui está o professor de Deus, por ter buscado o conteúdo daquilo. O homem não foi buscar direitinho, complicou a vida do irmão. Se dá o nome de o homem da apostasia. Apostasia é aquele que apostou na incerteza. Aquele cara contou uma história para ele, ele passou a ser movediço. O movediço é aquele que se move com facilidade na história do outro. Ele ouviu a história do outro, e não foi buscar o conteúdo, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a fonética, a escrita correta. Ele não foi buscar, ele se apegou na história daquele. Então aí está o movediço, o homem da apostasia. Ele apostou na incerteza. Ele falou de um Jesus que não viu, de um Deus que não viu, do Espírito Santo que não viu, de um profeta que ele não viu. Ele está falando daquilo sem certeza, se dá o nome de ouvido. Ele ouviu e assim está falando, sem buscar a veracidade daquilo. Amigo, obrigado por essa fala, obrigado.